E hoje a gente vai falar das formas de condução de um processo fermentativo, né? De que maneiras eu posso conduzir o meu processo, tá bom? Eu tenho aí o mais simples, né? Podemos dizer assim, de todos os tipos né? De todas as formas de condução, que seria o processo descontínuo, tá? Aqui a gente tem um esqueminha, então a gente tem o bioreator, o meio de cultivo, o bioreator já está cheio do meio de cultivo, tá vendo? Eu inoculo, faço a minha fermentação, então eu encho ele de meio, coloco o meu inóculo, faço minha fermentação e libero o meio fermentado. Essa é a forma descontínua, né? Ou batelada, simples. Por quê? A diferença dos outros, vocês vão ver, é que eu posso alimentar continuamente, por exemplo, tá? Eu posso ir colocando mais meio ao longo da fermentação, tá? Então, só para vocês diferenciarem. Dessa forma aqui, eu não coloco meio durante a fermentação. Eu coloco antes de começar, inoculo, fecho e a fermentação ocorre, tá? Eu não fico alimentando com meio, nutriente, nem inóculo no meio da fermentação e nem tirando, tá bom? Esse aqui é o mais simples. Que é o que está falando aqui, ó. Quais são as características dele? Todos os nutrientes são adicionados antes do início do processo. Os nutrientes do meio de cultivo, tá, gente? Exceto o oxigênio, que eu já coloquei uma aula para vocês falando que o oxigênio tem que ser alimentado continuamente. Lá tem todos os motivos para isso, tá? Mas todos os nutrientes do meio de cultivo são adicionados antes do processo. E outros produtos químicos necessários para controlar pH, aí que tudo bem, né? A gente até pode ir colocando ao longo da fermentação, né? Porque a gente precisa. O pH acidificou e eu quero que esse pH suba, eu posso gotejar uma solução básica, né? Isso pode acontecer. Eu posso ter que usar antiespumante, tá? Eu tenho que colocar oxigênio, mas assim, o que define o descontínuo é que o meio de cultivo é adicionado antes da fermentação começar. O volume durante a fermentação permanece constante, certo? E aí ele fala das aplicações. Ele é muito utilizado na indústria de alimentos e bebidas, como, né, se a gente for ver aí, como é que é feita a fermentação de cerveja, de vinho, de iogurte, é dessa forma descontínua, tá bom? Eu também posso ter o tipo descontínuo alimentado, tá? Ou feedback. A forma mais simples dele é aquele no qual se imagina introduzir inicialmente o inóculo, o qual deverá ocupar uma fração do volume útil, né, ali 10, 20% é inóculo. Inicia então a alimentação com o meio de cultura, né? Empregando a vazão adequada, não necessariamente com vazão constante, não precisa ser, tá? Eu vou mostrar exemplos gráficos desse tipo de descontínuo alimentado no fim dessa aula. E eu não tiro o líquido, tá? Então eu tenho o reator, eu posso até começar com uma certa quantidade de meio de cultivo e eu vou alimentando mais meio de cultivo ao longo do cultivo. Então, por isso que é um descontínuo alimentado, porque eu vou alimentando, eu vou colocando meio de cultivo, ou seja, nutrientes, ao longo da fermentação, tá? Porém, eu não tiro. Eu não vou tirando o meio, não. Eu vou enchendo, enchendo, enchendo até que chega um limite ali, né, máximo que a gente pode encher o bioreator, ou o limite máximo que eu quero fazer. Essa operação prolonga-se até o preenchimento do volume útil do reator, quando então inicia-se a retirada do caldo fermentado para a recuperação do produto. Por que que retira? Porque acabou a fermentação, tá? Porque vocês vão ver que tem outro tipo lá na frente, que ao mesmo tempo que eu estou alimentando, durante a fermentação eu estou alimentando o meio de cultivo e também estou tirando. Nesse caso aqui não, descontínuo alimentado eu vou alimentando até o volume útil do reator, até onde der. E não retiro, tá bom? Pode-se até fazer a separação de células, né, e retorná-las ao volume de reação. Posso, eu estou tiro esse meio de cultivo, né, que já está sem nutriente ou quase sem, mas eu posso separar a célula e colocar a célula de volta, tá? Isso é uma opção, dentro de descontínuo alimentado. A fim de se iniciar um novo período de alimentação que evita o preparo de um novo inóculo. É só um detalhe, tá? Ainda falando do descontínuo alimentado, a gente tem essa fase de enchimento flexível,
em que os nutrientes são adicionados a diferentes vazões, já falamos disso, eu vou colocando o nutriente. Vocês vão ver que até o exemplo que eu uso aqui no final dessa aula, ele não tem um padrão, não. Né? Eu ia analisando, quando via que o nutriente estava perto de acabar, alimentava de novo. Então, essa vazão aqui pode ser diferente, não obrigatoriamente tem que ser a mesma vazão, não. Devido à sua versatilidade, os melhores processos são obtidos empiricamente, sendo constantemente segredos industriais. Então, realmente é você conhecer, né? Conhecer o seu processo. E aí você vai aprendendo ali qual a melhor forma de você alimentar com esse nutriente, né? Quais as vazões, em quais momentos, com qual volume, qual concentração. É empírico, tá bom? Na maioria das vezes. Variáveis como a concentração de biomassa ou de nutrientes podem agir no rendimento do processo, de forma que mantê-los a níveis controlados é interessante para o aprimoramento do processo. Exemplo, deslocamento do metabolismo do micro-organismo favorecendo uma via metabólica de interesse. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, eu já comentei com vocês, produção de biodiesel por microalgas, eu já fiz uma forma, né, que é bem comum de você mexer no metabolismo do micro-organismo você faz a sua fermentação com ali todos os nutrientes do meio, né, à vontade, né, até certo tempo, então você pode ser batelada, pode ser descontínuo alimentado mesmo, e você vai colocando ali os nutrientes todos do meio. Quando chega no fim ali da sua fase exponencial, por exemplo, a gente pode falar, não, eu vou continuar alimentando, descobriu-se, né, que você continua alimentando ali com todos os sais do meio, menos o nitrogênio. Isso faz com que a microalga produza mais lipídio, tá? Chama depleção de nitrogênio. Então, você continua alimentando com todos os outros nutrientes, porém você tira um, nesse caso, o nitrogênio. E ele faz com que, né, ele faz esse, desloca mesmo o metabolismo, faz com que o micro-organismo produza mais lipídio. No caso, é meu produto de interesse para poder transesterificar e virar biodiesel. Então, a gente pode controlar, né? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Variáveis, né, como a concentração no caso, a gente está variando a concentração de nutrientes, né? Pode agir no rendimento do processo, né? Aprimoramento do processo, deslocar o metabolismo. Então, a gente também pode fazer isso. O jeito que a gente alimenta, a concentração que alimenta, quais os sais que eu estou alimentando, tudo isso, tá? A gente pode fazer no descontínuo alimentado, certo? E aí tem aplicações aqui, ó. Uma aplicação bem interessante, ó. Prevenção de inibição por substrato. Na última aula que eu acabei de colocar, a gente tinha lá os 6 gráficos, né? E a gente detectou juntos, né? Eu falando aqui para vocês, a gente estava testando o acetato, né? Também com microalga. Então, o substrato era acetato. Na última aula que eu acabei de colocar. A aula antes dessa. Cinética de fermentação, parte 5. E aí a gente viu lá que o acetato inibia o crescimento. Eu testei 2, 3,5, 5, 8, 10 e 20 gramas por litro de acetato. Até 10, realmente, quando eu aumentava a concentração de acetato, a biomassa, né, produzia mais biomassa. Mas quando eu aumentei para 20 gramas de acetato, ele caiu a produção de biomassa, ou seja, uma clara inibição por substrato. E uma forma da gente burlar, né, ou resolver, né, o problema da inibição por substrato é descontínuo alimentado. E eu vou mostrar no fim dessa aula um gráfico para vocês explicando melhor isso. Qualquer fonte de nutriente pode se tornar inibitória, a gente viu isso, certo? Dependendo da sua concentração no meio. Ele até dá esse exemplo aqui, ó. A inibição por glicose começa a ser significativa a partir de 100 gramas por litro em fermentação alcoólica de Saccharomyces cerevisiae, por exemplo. Então, a gente já estudou isso, já viu que é muito comum acontecer inibição por substratos. E uma forma de você, por exemplo, nesse caso aqui, se 100 gramas por litro a gente sabe que vai inibir, em vez de eu começar a fermentação com 100, que eu sei que é um número alto, posso começar com 50, e quando ele for consumindo, eu vou colocando mais, eu posso ficar até ali constante no 50, por exemplo, tá? No caso lá do acetato, a gente viu que com 20 já inibia, então eu não vou começar uma fermentação com 20. Eu posso começar com 10 ou com 8, com menos, e assim, que o micro-organismo vai consumindo, eu vou alimentando mais. Então, para isso serve, né, essa forma, o descontínuo alimentado, prevenir a inibição por substrato, certo?
Minimização da formação de produtos de metabólitos tóxicos. Em Escherichia coli, fontes de carbono em excesso levam à formação de ácido acético, por exemplo, que age inibindo o crescimento celular. Então, assim, é uma forma, né, o descontínuo alimentar é uma forma de eu minimizar a formação desses produtos de metabólitos tóxicos. O que está fazendo a E. coli produzir um metabólito tóxico? O carbono em excesso, tá? Então, mesma coisa, né? O carbono aqui, vamos supor que ele vem aqui, por exemplo, da glicose. E a gente, vamos dizer que, né, a certa concentração, esse carbono em excesso aqui, seja esses 100 gramas por litro. Então, eu começo com menos e vou alimentando ao ponto que o micro-organismo vai consumindo os nutrientes, ou seja, a concentração de nutrientes vai baixando de 100, ou desse excesso aqui, eu vou alimentando mais. Então, eu consigo prolongar a minha fermentação, resolvendo tanto o problema de inibição por substrato, quanto o problema de formação aí de produtos de metabólito tóxico, por exemplo, tá bom? Ainda falando de descontínuo alimentado, né, tem um exemplozinho de aplicação aqui, a produção de etanol, que é aí bem conhecida, né, por vocês. Inicialmente, utilizado processo descontínuo, tá? Era a batelada simples, né, ou seja, descontínuo. Só que com o aumento da demanda, teve um aumento da capacidade volumétrica dos bioreatores. O problema que aconteceu, intensa formação de espuma e efeitos de inibição pelo substrato. Solução, que até o livro da Aquarone traz, que vazões decrescentes de substrato minimizam problemas com espuma e aumentam a produtividade do processo. Então, isso aqui foi aplicado na produção de etanol no Brasil, por exemplo, né? Era feito em descontínuo, tudo muito simples, muito bem, obrigada, mas aí com o aumento da demanda, aumentou a capacidade volumétrica dos bioreatores e aí começou a ter o problema de intensa formação de espuma e efeitos de inibição também pelo substrato. E aí eles, né, empiricamente, ali testando no dia a dia, concluíram aí que se fizesse um descontínuo alimentado, aumentaria a produtividade e ainda resolveria o problema de espuma, por exemplo, certo? E aqui tem, né? Então, quais são as vantagens do descontínuo alimentado? A versatilidade durante o processo de enchimento do bioreator, porque você pode fazer, né, como for melhor para você, né, a vazão que você quer, você tira o nutriente, né, como eu dei o exemplo aqui do biodiesel, né, da produção de lipídio. Eu começo alimentando com todos os nutrientes do meio, daqui a pouco eu tiro um nutriente, continuo. Então, é muito versátil, né? Eu posso fazer ali as modificações que eu quiser. Correção de desvios de concentração, pH, em tempo real, né? Então, você vai tirando ali amostras e fazendo análises da sua fermentação e você vai corrigindo, né, o que você precisa, porque você está fazendo essa alimentação com o meio. Então, você pode colocar um meio mais ácido, mais básico, ou mais concentrado, menos concentrado naquilo que você quer, e você vai corrigindo ali em tempo real, né? É uma outra grande vantagem. Desvantagens. Necessário conhecimento, né, profundo da cinética da fermentação. Então, você não vai conseguir, né, na primeira vez que você for fazer um processo, você não vai conseguir saber, né, a melhor forma de alimentá-lo, né, dessa forma descontínua alimentar. Não vai. Você tem que realmente ter um conhecimento muito profundo da cinética de fermentação para você realizar aí as vazões corretas, para maximizar o rendimento. Então, eu preciso desse conhecimento. Então, leva tempo. Muitas vezes, precisa de muitos resultados empíricos para apresentar resultados significativos. Então, são muitos testes, né? Ele tem essa vantagem, mas também tem a desvantagem de demorar você chegar nesse ponto ótimo, tá? E aí, a gente parte para o contínuo, né? No tipo contínuo, né, na forma de condução contínua, a gente tem adição de meio de cultura e remoção, né, desse caldo fermentado, a vazões constantes, mantendo constante o volume de fermentação. Então, veja, o descontínuo, ele mantém também o volume de fermentação, porque eu não alimentei com nada e nem tirei nada. No descontínuo alimentado, a vazão muda, né? Eu vou alimentando, mas eu não tiro, então vai aumentando ali o volume do fermentador. Aqui não, aqui eu adiciono o meio e tiro também o meio, a vazão constante, mantendo o meu volume mesmo, já que eu estou adicionando e tirando, né, a vazão constante. Se dá pela manutenção de um estado estacionário. Olha que interessante, gente. A gente tem um estado estacionário em que as variáveis de estado... Quais são essas variáveis? Essas que a gente conhece. A concentração de célula, concentração de substrato, concentração de produto. São mantidas constantes ao longo do tempo, tá? Vai ter um gráfico aqui já já para vocês verem isso.
É caracterizado por longos períodos de funcionamento, né, em estado estacionário. Então, você, por exemplo, né, vamos supor aí que eu ficava ali 5 dias a 10 dias numa fermentação, né, de batelada ou batelada alimentada. Não consigo, né, com microalga para produzir lipídio para biodiesel, não conseguia mais do que isso, porque falta nutriente. Agora aqui, como você está alimentando com meio de cultura e removendo e mantendo isso aqui constante, você consegue passar meses fermentando, tá? Meses. A gente fez, o contínuo que a gente fez lá no laboratório com essa mesma microágua, com esse mesmo substrato, a gente passou meses fermentando e produzindo biomassa para tirar lipídio, para biodiesel, etc, tá? Agora, para isso, a gente vai começar com um processo descontínuo, né, uma batelada simples até uma dada fase, porque obviamente, né, gente, a gente não quer manter estado estacionário na lag, né? Ou no início da minha exponencial. Não, eu quero manter no estado estacionário com uma alta produção de biomassa, certo? Então, eu vou iniciar o processo descontínuo até uma dada fase, em que começa a adição do substrato e remoção do caldo fermentado, levando ao equilíbrio. E aí, então, no contínuo, quais são as vantagens? Eu consigo aumentar a produtividade do processo, obviamente, né? Porque ao invés de eu fazer algumas poucas, né, bateladas ou bateladas alimentadas por mês, por exemplo, eu consigo passar o mês inteiro produzindo, sem ter que parar a fermentação, separar, lavar o reator, preparar novo inóculo, começar tudo de novo. Então, quando eu consigo trabalhar no contínuo sem parar, né, com uma fermentação mais longa, né, por semanas, por meses, automaticamente aumenta a produtividade. Né? Se você for fazer um cálculo de produtividade por mês ou por ano, você vai aumentar a produtividade. É um processo mais uniforme e necessita de menos mão de obra. Seriam as vantagens, né? Porque, como eu falei, a gente não tem que parar a fermentação e inicia outra de novo. A gente não tem essa parada, né? De parar uma, esvaziar o reator, inocular novamente. Então, a gente tem aí menos mão de obra, né? Porque ele fica ali por semanas e meses a fermentação continuamente sem pausa. Agora, isso traz as desvantagens. Tem muito maior chance de ocorrer uma mutação genética, porque você perde ali o controle, né? Você está alimentando continuamente e retirando o meio continuamente. Então, você perde esse controle, né? De você estar colocando um inóculo mais controlado, né? Você tem um maior controle sobre aquele inóculo de um descontínuo, por exemplo, de uma fermentação que ela acontece toda ali sem você estar adicionando nem retirando nada. Então, a chance de contaminação, de mutação é muito maior no contínuo, tá? E a dificuldade de manutenção do estado estacionário não é fácil, tá? Por isso, precisa de um conhecimento, né? Com certeza, as pessoas começam a fazer fermentação pela forma descontínua, para depois conhecer mais a fundo e fazer um contínuo alimentado, entender as formas de alimentação, para depois passar para um contínuo. Você tem que conhecer muito o seu processo, porque é muito difícil essa manutenção do estado estacionário, tá? E aí, é um processo, né? O contínuo é utilizado amplamente em processos que envolvem baixa asepsia, já que a gente viu que uma desvantagem é o problema de contaminação, vamos usar então o contínuo para processos que envolvem baixa asepsia, que demandam baixa asepsia, como fermentação alcoólica, né? Que o próprio produto, né? O próprio etanol ali, produto, já acaba inibindo, né? Que outros micro-organismos cresçam ali, tá? Ou tratamento de resíduo, né? Que já não demanda, assim, alta asepsia, certo? Pouco utilizado na produção de antibióticos e enzimas, cujos processos exigem maior asepsia. Obviamente, né, gente? Se a gente já sabe. Se um processo, se eu estou mexendo com antibiótico, né, com remédio, com enzima, que são produtos aí mais caros, né, e que exigem uma maior responsabilidade, né, sobre o processo, eu não vou, eu vou ter que usar um processo aí que me dê maior confiança, né? É um processo descontínuo, por exemplo, quando eu trato aí de remédio, de antibiótico, de enzima, tá bom? Eu não vou usar um contínuo. O contínuo a gente deixa para quando envolve baixa asepsia, por exemplo, o tratamento de resíduos, certo? E aqui então, ó, como eu falei,
né? O que é o estado estacionário dele, né? Aqui, ó, a minha concentração de célula, concentração de produto, concentração de substrato permanece constante ao longo da reação, ao longo da fermentação, tá? Esse é o estado estacionário. O equilíbrio no reator se dá porque as concentrações de célula, substrato e produto retirados no caldo são repostos pela adição do substrato e consequente divisão celular. Então, ao mesmo tempo que eu estou retirando, tá? Então aqui, ó, né, eu estou retirando biomassa, estou retirando substrato, estou retirando produto, porém, a divisão celular, a fermentação, a divisão celular está ocorrendo numa tal velocidade que eu controlo aqui da forma que eu estou alimentando. Então, a concentração aqui de inóculo que eu estou colocando, de substrato, né, ou de produto, eu faço com que isso faz com que eu tenha esse estado estacionário aqui, tá? É totalmente controlado aí por essa vazão de alimentação do reator. Por isso que é tão difícil de se chegar a esse estado estacionário. Tem que ter muito conhecimento, né, das concentrações, das vazões, dos dados cinéticos aqui, qual a velocidade específica de crescimento, qual o tempo de geração desse micro-organismo com esse substrato em específico, para ter esse controle todo. E aí, gente, dentro do tipo contínuo, eu posso executar ele em vários reatores também, se eu quiser, né? Eu posso executar em um reator apenas e eu posso executar em vários reatores. No processo com vários reatores, destaca-se a possibilidade de diferentes reatores apresentarem diferentes ambientes para o desenvolvimento das células, aplicando-se condições otimizadas distintas em cada reator. Ai, meu Deus, mas o que é isso? Né? Então, vamos imaginar esse exemplo que eu dei da microalga que produz lipídio, e aí que descobriu-se que a depressão de nitrogênio, depois que já produziu muita biomassa, né, obviamente, porque se eu começo a fermentação com depressão de nitrogênio, eu não tenho produção de biomassa. Então, eu coloquei ali X concentração de célula de inóculo e ela não vai crescer, não vai aumentar, então não adianta. Eu preciso de muitas células cheinhas de lipídio. Então, primeiro eu preciso que ela se reproduza bastante. Então, num primeiro reator, eu posso usar o meio de cultivo completo, todos os nutrientes que eu preciso, para que ela se multiplique, né? Para que eu tenha a máxima multiplicação celular. Quando eu tiver com a concentração celular já alta, eu posso passar para um segundo reator e na hora dessa... E o ambiente, o que vai mudar de ambiente? É a depressão de nitrogênio. Agora eu já tenho bastante célula, em vez de crescer, ela se multiplicar, eu quero que ela engorde. Então, no primeiro reator, o objetivo é que se multiplique. Magrinhas mesmo, não tem problema, mas que se multiplique. E no segundo, elas vão engordar, ou seja, no sentido de ter menor porcentagem de lipídio no primeiro reator e maior porcentagem de lipídio no segundo reator, tá bom? Elas vão, ao invés de elas usarem aquele nutriente, né, todo para se multiplicar e ficarem ali jovens e magrinhas, eu quero que ela engorde, eu quero que ela aumente a porcentagem de lipídio dentro da célula, porque o lipídio é o meu produto, então eu vou conseguir dessa forma aumentar a minha produtividade em produto, meu PP. Tá? E aqui tem um outro, né, exemplo de aplicação, que é com metabólitos não associados ao crescimento. A gente também viu isso aqui na aula, na última aula que eu coloquei. A gente viu metabólito associado, né, quando é associado ao crescimento e quando a produção de metabólito é não associada. O não associado, vocês se lembram? Primeiro, o micro-organismo cresce. Quando ele está no fim da fase exponencial, que ele vai estacionar, é que ele começa a produção do produto, né, que a gente tem interesse aí. Esse é o metabólito não associado. Se não está lembrando, volta na última aula, veja o gráfico. É o último slide da última aula, tá? Então, um exemplo de aplicação é com esses metabólitos não associados ao crescimento, de forma a tornar um reator próprio para maximizar o crescimento celular e o outro para maximizar a produção do metabólito, que também se aplica ao lipídio que eu falei aqui agora. Então, o primeiro reator é para maximizar o crescimento celular. Eu quero que ele se divida. Eu quero o volume de célula. E o segundo reator vai maximizar a produção do metabólito de interesse. Quem que é o metabólito de interesse no caso desse exemplo que eu falei? O lipídio. Tá? O lipídio intracelular. Certo? Ele é executado em vários reatores, né? São múltiplos reatores com alimentação única. Então, você faz uma alimentação aqui. E o conteúdo desse primeiro reator é que vai passar para o segundo, desse segundo é que vai passar para o terceiro, e por aí vai, tá? E esse é o exemplo, tá? Esse aqui é o último slide. Esse aqui é o exemplo
que eu falei para vocês. Então, olha, na última aula eu mostrei o resultado de batelada simples para vocês, onde eu testei o acetato para produção de biomassa da Chlorella vulgaris, tá? Lembrem aí, na aula passada, eu mostrei lá para vocês 6 gráficos. Um era o gráfico de X máximo, o outro era o TX máximo, o outro era Mi máximo, o outro era PG, o outro era produtividade e o outro era rendimento. Tinha 6 gráficos lá, só que todos eram de batelada simples, tá? De descontínuo. Onde eu testei várias concentrações de acetato. Eu testei lá, acho que foi 2, 3,5, 5, 8, 10 e 20, se não me engano. E eu discuti bastante com vocês a inibição pelo substrato que aconteceu, né? E como é que eu posso burlar essa inibição pelo substrato? Como é que eu posso resolver isso? Olha só, vamos interpretar esse gráfico aqui. A linha verde, eu não preciso que vocês olhem, não, porque ele é o pH. Não está em discussão aqui no momento, tá? Eu quero que vocês prestem atenção no acetato, que é a curva vermelha, e na biomassa, que é a curva azul, tá? Então, olha só. Então, vejam que aqui, ó, esse aqui foi um teste que eu fiz, né? Falei, bom, se eu vi que entre 10 e 20 já está inibindo, eu vou começar com menor concentração de acetato, deixo ele consumir, tá vendo? Ó, tá consumindo, tá diminuindo aqui, tá caindo. E antes de terminar, eu alimento novamente. Então, essa aqui é uma batelada alimentada, é um descontínuo alimentado, tá? Então, olha só. Aqui é o crescimento da biomassa, então ela vem aqui, né? Começa aqui mais ou menos com 0,3, acho que era 0,3 que eu começava, de inóculo. E ela vai crescendo, ó. Comecei com 5, então a produção não é tão grande, né? Você veja que a produção é lenta, porque eu tô com pouco nutriente, mas tudo bem. E o acetato, né, é um substrato aí mesmo de produção mais lenta de biomassa para essa microalga. Mas tudo bem, ele está produzindo biomassa aqui, ó. Só que aqui, ó, se eu fizesse um descontínuo simples, uma batelada simples, eu ia parar a fermentação aqui. Em 120 horas eu ia ter que parar, né? Então a batelada alimentada me ajudou nisso, ó. Então eu coloquei lá um meio de cultivo com 5 gramas por litro de acetato e com todos os nutrientes, né, gente? Obviamente, todos os outros sais minerais. E aí ele consumiu, né? A microalga consumiu isso aqui ao longo do tempo, ó, em 120 horas. Antes de terminar, eu alimentei para 5 de novo. Aí ela consumiu. Vejam que aqui ela consumiu bem mais rápido, né? Porque aqui eu tenho uma fasezinha lag ainda. E aqui eu tenho mais biomassa. Então, tá vendo como é difícil a gente empiricamente encontrar esses valores? Aqui, quem começou consumindo esse 5 gramas por litro de acetato? 0,3 de célula só. 0,4, só foi chegar a 1,5 aqui. Então, ó, eu tinha essa concentração de célula aqui e estava consumindo esse tanto de acetato. Por isso que demorou mais, tá vendo? Aqui, ó, eu já comecei, quando eu alimentei aqui em 120 horas, 120 e pouquinho, é como se meu inóculo, né? Não é inóculo mais, porque eu já estou no meio, mas é como se o inóculo fosse 2 gramas por litro de biomassa. Então, eu tenho muito mais célula para consumir, esses 5. Então, ela consumiu bem mais rapidinho, tá vendo? Entre 120 e 192. Corri, alimentei de novo, batelada alimentada. Olha aqui, quão rápido ela consumiu. Muito mais rápido, óbvio, porque agora olha o tanto de célula que eu tenho aqui. Mais de 3 gramas por litro de célula. Então, rapidinho, eles consumiram esse nutriente que eu coloquei. Aí eu alimentei de novo, ele consumiu, alimentei, ele consumiu, alimentei, ele consumiu, tá vendo? Isso aqui é uma batelada alimentada. Tá vendo que as vazões mudam, tá? É bem versátil mesmo. Aqui tá próximo de 5, aqui já tá mais próximo de 6, aqui já tá mais próximo de 3, tá? Não é de tempo em tempo fixo, tá vendo, ó? É de acordo com a necessidade, tá? Então é realmente bem versátil a batelada alimentada. Então, qual foi a maneira que eu usei para resolver ou para ajudar a resolver o problema da inibição pelo substrato? Usei a batelada alimentada, ok?